Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô careca, cortei o cabelo, tô melhorando um pouco da gripe, estou bem melhor. E é assim que funciona, né? Pois bem, eu ia fazer um vídeo aqui. Aliás, mandar um abraço aqui pro autor do livro A Era do Capital Improdutivo 10. A Era do Capital Improdutivo. Quem quer saber um pouquinho sobre a era do capital improdutivo, entra na internet, faz o download do vídeo e clique no canal para você ajudar aos meus vídeos serem mais reproduzidos. Eu adorei a Era do Capital Improdutivo. É um filme não, é uma conversa de um grande intelectual na área. Ele sabe muito bem a crise que nós estamos passando, né? Não é só o Brasil, mas o mundo. E quem quer entender um pouquinho do assunto, vai lá. Inclusive, ele vai ajudar até a complementar alguns parágrafos do que eu vou falar agora. Bom, primeiro eu vou falar aqui sobre a estatística e probabilidade, a grosso modo. Matemática do PIB, né? O PIB, a gente poderia definir o PIB, né? Duas vertentes. Com uma ideia com duas vertentes que ramifica depois na convergência para uma ideia só. Então você tem o PIB, né? Que é baseado no material bruto de tudo que um país tem, né? Que é o caso riqueza país, que é o que o Brasil tem muito, e tem muitos países do mundo que estão de olho nessa riqueza interna do Brasil, que tem que ser bem administrada, né? E tem o PIB também, que é além do material bruto da riqueza, também tem a produção bruta do trabalho dos recursos. Ou seja, todos os recursos que existem no planeta, mais os produtos que existem, faz parte do PIB, tá bom? Então se no Brasil eu tenho a Vale do Rio Doce, a Petrobras, mineração, cacau, safra de arroz, safra de feijão, tudo isso aí é PIB. E se eu tenho feijão pronto, produzido, já embalado, isso também conta como um produto do PIB. Faz parte do material existente da natureza bruto, mais dos materiais prontos, manufaturados, né? Que é as duas vertentes do PIB. Então, o PIB é tudo que existe de material bruto, mas tudo que existe também de material pronto, produzido, pronto para vender, que vai convergir, né, no PIB, no produto interno bruto do país. Produtos feitos com a riqueza interna bruta, né? E o produto que é bruto, né? Minério de ferro e tal. Bom, é justamente aí que vamos entrar num problema sério. Por quê? Uma dessas riquezas do PIB, que é o petróleo, né, está previsto acabar. Tô batendo essa tecla do petróleo porque é uma coisa que vai afetar a vida de todo mundo. Se já não está afetando, né? Acho que já está afetando, né? É o petróleo, tá? Então você vai lá no canal, assiste o filme lá, a história do número 1, aliás, não há amanhã, no tomorrow, né? No inglês. É um resumo básico dos anúncios sucessivos do último século
de vários departamentos de engenharia, de petróleo e gás, que vem falando o petróleo, petróleo, petróleo. E a bomba estourou agora nesse século. Tá? E então o filme No Tomorrow, né, no inglês, Não Há Amanhã, ele reflete muito, explica de forma muito simples o problema do petróleo. E é ele que é o nosso problema do século XXI. Então, com uma crise de petróleo, que não dá para calcular os efeitos na economia de forma secundária, terciária, né? Que pode afetar, mas são diversos isso aí, tá? É diverso porque o petróleo é a raiz de muitas intersecções e alinhamentos da economia. De fato, a base da economia é o petróleo. Estou falando do petróleo mesmo, puro. Então, a gente vai sofrer a crise? Vai. A gente vai sofrer a crise? Vai sofrer a crise, não tem jeito. Beleza? O que a gente pode fazer? Manter a economia expansionista? Não dá, né? Não dá pra você manter, porque se você mantém a economia expansionista, mais crise você cria. E é por isso que nós estamos num elo de eficiência na distribuição. Então veja bem, além da crise energética do petróleo que está vindo, que nós já estamos entrando nessa crise, eu acho, na minha opinião, ainda vai ter, nós temos mais alguns problemas ainda, que é a taxa de desemprego elevada para trabalhadores formais, lembra? Dos antigos regimes da CLT, a exponenciação de automação no mercado de trabalho, ou seja, o mercado se automatizou muito e desempregou muito, somente em países de primeiro mundo, na Ásia. E, por último aqui, no último parágrafo, o fim da era do petróleo, que é a causa problemática de tudo. Essas coisas aí, que eu falei, são a base dos problemas grandes da economia global. É a base do problema generalizado, mais ocasional. O desemprego já está alarmante, né? Todo mundo está vendo que o desemprego está alarmante. Não dá nem para questionar. Nessa altura, você já entrou lá no site da ASA e viu todas as meios de manufaturamento ou produção de produção na agricultura, na tecnologia, eletrônicos. Você viu que tem muito trabalho que já foi tirado da função humana e foi passado para as máquinas. E você tem o fim da era do petróleo. Então, quando você junta tudo isso, o que acontece? Você vai ver, com certeza, que é impossível a gente caminhar dentro do capitalismo monetário. É impossível. De qualquer forma, é impossível. Principalmente nos derivados de petróleo. É impossível você seguir adiante. A gente seguir. De qualquer forma, seguindo dentro do capitalismo, ou não seguindo dentro do capitalismo, a gente cria crise no futuro. Se a gente expande o capitalismo de papel moeda, volta a imprimir dinheiro, escutar dinheiro, tudo quanto é direito, a gente cria problema no futuro. Se a gente retém a produção de dinheiro para encaixar com o declínio do petróleo e tudo que está relacionado a ele, a gente retém a impressão de dinheiro, a gente também cria problema porque a população é muito grande, atrapalha na demanda. Então o que vai acontecer? Porque o dinheiro ele é um combustível para as pessoas funcionar. O dinheiro ele é um combustível. Agora, a diferença de usar dinheiro, a diferença de você usar dinheiro no ano de 1980 a 1994, no início do Plano Real, e de 1994 até 2019 tem uma diferença muito grande.
Você pode comparar isso com motor de carro. Digamos que na época da inflação, de 1980 a 1994, com a estabilidade do Plano Real, você poderia dizer que houve... Você andava de Maverick, né? Na época do Cruzados, você andava de Maverick, né? De 1980 a 1990, você andava de Maverick. Quando veio o plano próximo do Plano Real, a 1994, que veio a estabilização, você começou a andar com carro de carburação eletrônica. De 94 a 2000, carro de injeção eletrônica. E de 2000 a 2019, você está andando com carro, está andando praticamente, assim, relação dinheiro-combustível, tá? O que é o dinheiro na sociedade? É o que faz a sociedade funcionar, é o dinheiro. A gente está andando hoje com um carro de injeção eletrônica e popular. Baixa potência. Então, o dinheiro hoje, ele pode muito bem ser comparado com essas fases da expansão econômica do Brasil aqui, prosperidade econômica, né, de trabalho e etc. Você pode comparar isso com motor de carro. Ou seja, um Maverick, ele bebia muito, mas tinha potência. Gastava mais, queimava muito combustível. A inflação é isso, é queimar combustível, queimar dinheiro, é a mesma coisa. Queimar dinheiro e queimar combustível sem ter função é a mesma coisa. Quando eu tenho um país com a moeda muito inflacionada, é como se eu tivesse um carro que bebe muito e anda pouco. É a mesma coisa. Eu estou desperdiçando combustível. De qualquer forma, com essa crise econômica que vai vir aí do petróleo, né, que já tá começando a aparecer, a gente não vai ter outro jeito. Vai ter que implantar, pelo menos por um tempo, uma economia de muito mais baixo crescimento ainda, mas que dê subsistência às pessoas. Aí é onde vem o regime econômico dos RICs. O que é o RIC? O RIC vai ser praticamente um cartão que vai substituir todo o poder econômico e que você não vai poder crescer economicamente. O mundo vai se estabilizar para poder a gente ganhar fôlego e repensar a estrutura da economia, a reestrutura da sociedade para os próximos 400 anos, mas também para não deixar o caos seguir alastrando por aí, entendeu? Então eu diria que o cartão RIC, o regime econômico dos RIC, é um cartão de regime econômico temporário. Ele é temporário porque não pode durar para sempre também, tá? Porque a população cresce. Eu diria que o regime econômico dos RICs é uma economia que vai vir para segurar uma crise que pode levar numa guerra civil, né? Porque eu já falei aqui no meu vídeo anterior, ou em um dos meus assuntos aí escrito, que uma sociedade pode até ficar muito tempo sem emprego. Pode. As pessoas podem aí aguentar ficar 10, 20, 30 anos sem emprego, mas não com fome, né? No papel moeda, isso não é cabível. Só com os RICs a gente vai poder administrar melhor a parte mais miserável da sociedade ou mais pobre. Tá entendendo? Levar subsistência básica a pessoas que não têm condição nenhuma. Porque isso, de forma exponencial, vai aumentando, entendeu? Hoje tá grave, amanhã tá gravíssimo e no outro dia tá mais grave ainda. Porque a recessão, ela vem e ela pega todo mundo. A tendência de pessoas ficar mais problemática dentro da crise é muito grande. Então, para evitar uma guerra civil, eu acho que vai ter que instalar o regime econômico dos RICs, tá? Se vai ser atrelado a um valor econômico, como é o cartão de débito e crédito hoje, eu já não sei. Eu sei que o regime do RIC é praticamente um pensamento socialista. Mas os pensamentos socialistas não combinam com a população alta. Tá? A gente não consegue estabilizar a economia com população muito grande. Tem que ou a população se contém ou ela diminui a instalação dos RICs
ou se aumentar, a população não tem jeito. Não existe socialismo perfeito para uma população muito elevada. O socialismo seria ideal, a implantação do socialismo no planeta, quando a população do mundo não passava de 5 milhões, 6 milhões de habitantes, até 500 milhões. Eu acho que daria para implantar um socialismo planetário. Hoje, com 12 milhões, e olha que estão prevendo que a população vai crescer para 14 milhões, 15 milhões para os próximos anos. Então, eu acho que a única forma das pessoas poder colaborar com um mundo melhor e preparar um mundo melhor para as futuras gerações, e ao mesmo tempo conter a onda de crescimento expansionista, é a instalação de um cartão de acesso, onde as pessoas vão ter o básico para sobreviver. Né? Ou seja, eu tenho RIC, eu não passo fome, e eu tenho um cargo na sociedade para ministrar pessoas. Entendeu? Para mim também não ficar desamparado, porque eu não posso também ministrar pessoas e depender de um cara que vende no mercado a comida que eu dependo também. Então não dá. Ou eu tenho que correr atrás do meu pão de cada dia na crise do mundo doido que existe, ou eu tenho que fazer palestras para as pessoas sobre o problema que está vindo para frente. A onda que está vindo econômica para frente, ela é fatal. Ela vai vir de qualquer jeito. Cabe a nós se preparar para ela, ou cabe a nós deixar que ela venha e arrase com tudo. Beleza? Então, os RICs, o regime dos RICs, ele vai agir como uma estabilização da expansão econômica. Entendeu? Por exemplo, não tem a taxa de crescimento, não está baixa? 2%, 1,5%. Não está crescendo nada, não é isso? Pois é. É isso aí. Outra coisa, existe uma forma de você ver a expansão, tá? Quando a gente fala de expansão econômica, a gente fala de dinheiro. Eu tenho que ter 1 milhão para sustentar o Brasil, 1 trilhão para sustentar o Brasil, 4 trilhões para sustentar o Brasil. Outra coisa é você falar assim, olha, a nossa economia hoje produziu 4 toneladas de café, 50 toneladas de açúcar, dá para atender a demanda interna e exportar para países que estão precisando. Uma coisa é você pensar assim e outra coisa é você pensar no acaso. Então, a expansão econômica baseada no dinheiro e a expansão econômica baseada na capacidade produtiva interna é totalmente diferente. O dinheiro às vezes distorce muito a real e verdadeira expansão produtiva. Falar que você tem X valor de produtos, falar que você tem X valor em café e falar que você tem X valor de café é diferente demais. E os RICs, eles vão alinhar justamente esse panorama. Entendeu? É isso. Eu acho que não tem outro jeito. Se a gente não implantar os RICs para amortecer a expansão, amortecer, porque a expansão ela tem que, dentro da expansão do dinheiro, a expansão econômica tem que existir dinheiro expandindo o sistema. Não pode ter contração. Senão, a taxa de pessoas que vão sair fora do capitalismo, querendo ou não, é muito alta. A retenção do crescimento econômico. Ou seja, eu não posso mais imprimir muito dinheiro. Vai jogar mais pessoas na linha da miséria. E isso vai chegar um momento que vai virar uma bola de neve. Então, se você não tiver um escudo para se proteger disso, que no caso seria os RICs eles vão ser um escudo ali. Na hora que a bola de neve crescer muita, que o governo não poder imprimir dinheiro, porque os problemas são muito alarmantes, né? Você tem aí fim da era petrolífica, você tem taxa de desempregado elevada, você tem automatização no trabalho. Então, quando acontece isso, cara, não tem outro jeito, você tem que ter um pano de fundo. No passado, isso aí seria implantado sob regime totalitário, militarizado. Hoje nós estamos numa democracia, então fica meio complicado. Mas eu acho melhor fazer isso
do que retrair a economia demais sem se preparar para o futuro. Retrair a economia vai jogar mais pessoas para a linha da miséria, pobreza, que esses vão se tornar rebeldes. Cedo ou tarde vão se tornar rebeldes. As pessoas não vão aguentar enganar o sistema o tempo todo. Uma hora vai colidir um problema social e econômico que vai generalizar talvez uma guerra civil, manifestação contra o governo, desestabilidade de governo, desconfiança de governo. O Brasil já não confia no governo há mais de 20 anos. Ah, você está feliz com o Bolsonaro? Estou feliz com o Bolsonaro, mas eu não estou. E tem milhões que não estão felizes com o Bolsonaro. E quando um pouco está feliz com o governo, o outro pouco não está feliz com o outro. E isso já está há anos girando em torno do Brasil. Não é de hoje. Já tem uns 18, 20, 30 anos que não temos um governo de confiança. E cada dia está pior. Por quê? Por causa da economia, né? Beleza, então? Então era isso que eu queria falar sobre os RICs. Depois a gente fala mais, eu vou ver os comentários e a gente dá um ok depois. Obrigado e até mais.